Olá, bem-vindos a mais uma Telha Talk. Desta vez convidamos o engenheiro Baio Dias em nome da Unidade Autónoma Nossa Telha. Agradeço a sua presença e a disponibilidade para participar nesta conversa. O engenheiro António Dias é mestre em Ciência da Engenharia Mecânica pela Universidade de Coimbra e atualmente desempenha funções de diretor-geral do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. Sr. Engenheiro, eu começava por aqui, porque o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro faz centenas de análises e ensaios a vários produtos do setor da indústria cerâmica, nomeadamente das telhas. Eu gostaria que nos explicasse que tipo de testes podem ser feitos neste centro tecnológico e qual a importância que tem para a indústria da telha a execução destas análises e destes ensaios. Senhor, bom dia. Eu também gostaria de agradecer o convite feito pela Telha Talks, não é? Neste âmbito penso que é muito importante ter as visões dos diferentes peritos, de diferentes players neste ramo de atividade, que é a construção de coberturas cerâmicas e, portanto, dar os meus parabéns à vossa iniciativa, não é? Nós, Centro Tecnológico, fazemos de facto bastantes ensaios, portanto temos mais de 30 anos de atividade e durante destes anos nós fizemos milhares de ensaios, não é? E todos os ensaios são feitos de acordo com normas europeias. Isso é importante frisar que não fazemos ensaios de qualquer maneira, não é? Temos regras. Somos acreditados pelo IPAC, que é o Organismo Nacional de Acreditação. Fazemos-lo de acordo com procedimentos rígidos, com pessoal treinado, equipamentos calibrados e, portanto, tudo isto dá uma confiança nos resultados e maior credibilidade no trabalho que fazemos, não é? Portanto, no fundo, um reconhecimento e é um esforço também grande para termos este reconhecimento. E as telhas, de facto, são dos produtos mais ensaiados aqui no nosso laboratório. Nós fazemos ensaios que, no fundo, e as normas também estão alinhadas nesse sentido, às características que são mais importantes para as telhas. Portanto, qual é a função principal das telhas numa cobertura? É evitar a entrada de água, não é? A entrada de água da chuva. Nós fazemos ensaios de permeabilidade. Portanto, esse é um ensaio que de alguma forma permite avaliar se a telha é adequada para o fim a que se destina, que é impedir a entrada de água. Temos um banco de ensaios onde colocamos água sobre as telhas, verificamos se a água passa para baixo. Portanto, este é um ensaio simples, aliás, como todos os ensaios às telhas, não é? Mas permite quantificar o tempo, se houver alguma gota de água que passa, qual foi o tempo que demorou. Portanto, mas as telhas cerâmicas são ótimas e têm vindo a evoluir nas suas características e, portanto, esta característica já não é motivo de reprovação, todas têm boas características. Outra função importante é que as telhas sejam resistentes. Portanto, nós temos as telhas nos telhados. Os telhados precisam de manutenção, as pessoas precisam de passar por cima das telhas e, portanto, se ao pisarem as telhas partirem, significa que não são adequadas, ou seja, não cumprem a sua função, uma das suas funções. Portanto, nós fazemos ensaios de resistência mecânica, fazemos equipamentos específicos para o efeito, portanto, o ensaio de flexão, e, portanto, as telhas têm que resistir também a esta característica, né, de resistência mecânica. Outra função que as telhas devem ter e que são ensaiadas é a sua resistência ao gelo. Pode perguntar, então, mas em Portugal é um país mediterrâneo, portanto sem grandes exigências de frio.
Porque que fazem ensaios de resistência ao gelo? Pronto, por duas razões. Primeiro, porque é um ensaio normalizado, portanto, as telhas não vão só ser colocadas em Portugal, portanto, são exportadas e, portanto, nós temos fábricas que, de facto, exportam para quase todo o mundo. E esta é uma característica importante. Apesar disso, em Portugal existem alguns locais em que o frio é acentuado, portanto, durante a noite, portanto, há a geada, e se essa geada ocorrer, portanto, logo após uma chuva, significa que as telhas, se estiverem ensopadas, o gelo que está no seu interior pode expandir e pode rebentar a estrutura da telha. Portanto, é importante este ensaio, nós fazemos também esta caracterização e as telhas também têm evoluído bastante relativamente a esta característica. Portanto, isto tem a ver também muito com as matérias-primas, com a costura, com o processo, portanto, e tem havido uma evolução muito grande nos últimos anos. Outra característica que nós avaliamos é a regularidade dimensional das telhas. Portanto, as telhas são feitas em moldes, existem vários moldes para a produção das telhas e, portanto, todos devem estar certinhos, regularizados, porque se houver alguma irregularidade nas dimensões, pode haver alguma abertura, algumas fissuras por onde pode entrar água. Portanto, é importante haver esta regularidade das dimensões das telhas. A sua planaridade é outra característica também que nós avaliamos, isto para garantir a estanquidade da água, não é? E outra situação que eu posso referir é que as telhas cerâmicas portuguesas são todas certificadas. Portanto, todas as marcas de telhas sujeitam os seus produtos a um organismo independente, que é a Certif, e a Certif encarrega-se de avaliar o controle de produção, avaliar as características do produto, portanto são ensaiadas aqui no nosso laboratório, no CTCV, mas é a Certif, no fundo, que emite os certificados de controle de qualidade, os certificados de certificação de produto. Portanto, há aqui uma confiança que deve ser transmitida, não é? Portanto, quer da forma como trabalhamos, quer também da qualidade dos produtos que de facto cumprem as características normativas internacionais. Portanto, não são só normas portuguesas, são normas a nível europeu. Muito bem, Sr. Engenheiro, e faça este resumo que fez muito interessante e realmente para o comum das pessoas não têm este conhecimento. Acredita que a indústria nacional, em particular o setor da cerâmica estrutural, no qual se insere, portanto, a telha cerâmica, tem capacidade para dar resposta às atuais exigências estruturais, funcionais, arquitetónicas? A nossa indústria nacional? Sim, a nossa indústria nacional está ao nível das melhores. Portanto, eu diria que temos empresas em Portugal que são líderes de mercado e mesmo mercado europeu. São muitas vezes requisitadas para fazerem visitas de peritos estrangeiros, portanto, aqui dão cartas, não é? A nível da produção e da qualidade do produto. De facto, tem havido uma evolução muito grande. Eu posso lhe dizer que quando comecei a trabalhar aqui no CTCV, as telhas tinham maior dificuldade em cumprir as suas funções devido à resistência ao gelo, que era mais fraca, devido também à situação da permeabilidade dos empenos. Tudo isso foi resolvido. Foram melhoradas as suas características, por exemplo, foram aplicados encaixes mais eficientes, portanto as telhas neste momento encaixam muito mais facilmente e, portanto, a aplicação também é mais fácil no mercado. Foram também os processos de fabrico foram evoluindo, as telhas neste momento, a maior parte das empresas faz a sua cozedura em fornos com suportes individuais para cada telha, ou seja, as telhas não são empilhadas, não são amontoadas
como eram antigamente e, portanto, são suportadas em suportes, em gazetes, e portanto, isso facilita o facto de estarem individualizadas, ter uma planaridade e um controle dimensional muito melhor. E depois tem havido também evolução nos aspectos estéticos. As telhas têm melhorado, ou melhor, os fabricantes de telha têm melhorado, quer a tonalidade das telhas, portanto uma uniformidade, mas também têm apostado na variação da sua tonalidade. Portanto, isto parece contraditório, mas vai ao encontro da necessidade de reabilitação dos edifícios e dar uma aparência mais envelhecida à cobertura, porque muitas vezes pode chocar, tanto o telhado novo, portanto, com aquela cor mais alaranjada, não é? Pode chocar com o conjunto, não é? De um centro histórico, por exemplo. E, portanto, tudo isto foram evoluções que foram feitas e, portanto, é claro que as telhas também têm limitações. As telhas cerâmicas não dão resposta a todas as solicitações. E, portanto, há correntes de arquitetura que privilegiam outro tipo de soluções, portanto, telhados planos, linhas direitas, cúbicas, enfim, portanto, e aí muitas vezes essa linha de arquitetura não privilegia as telhas cerâmicas. E muitas vezes também há alguma falta de informação sobre as características e a sua utilização nas telhas por parte de algumas correntes que pretendem telhados com baixas inclinações. É claro que as baixas inclinações introduzem problemas depois na utilização, portanto, infiltrações. Portanto, a água não tem a capacidade de escorrer, portanto, pelo facto de estar mais plana, não é? Portanto, todas estas características das telhas devem ser conhecidas dos prescritores, dos projetistas e portanto, é esse o noto papel, portanto, e o papel também deste grupo das telhas, no fundo, transmitir as características para que as pessoas possam utilizar convenientemente, não é? Nós editámos o manual de aplicação das telhas cerâmicas e, portanto, está disponível. Se alguém necessitar, nós também podemos enviar. Portanto, está também na internet. Portanto, hoje em dia a informação é fácil de obter. Está no nosso site, no site da nossa telha, partilhamos também nas redes sociais, portanto a informação está disponível. Claro. Sr. Engenheiro, diga-me uma coisa, perante esta inovação e as novas soluções que vão sendo apresentadas no setor da telha, nós podemos esperar mais desenvolvimentos tecnológicos nos próximos anos? Sim, nós temos vindo a dar algum apoio às empresas no desenvolvimento tecnológico. Lembro-me que fizemos há poucos anos, portanto, um projeto para tornar as telhas multifuncionais, ou seja, para além de estarem na cobertura, poderem também produzir energia. É um trabalho que não é fácil, não é? Portanto, fizemos ensaios, resultaram, mas o custo ainda é relativamente elevado e, portanto, não é fácil colocar no mercado. Agora, este tipo de telhas multifuncionais permite a aplicação de telhas em centros históricos, não é? Portanto, com a tonalidade das telhas é muito semelhante. O facto de serem fotovoltaicas, nós conseguimos uma tonalidade do cristal fotovoltaico muito semelhante à telha atual e, portanto, permite produzir energia em centros históricos sem painéis solares fotovoltaicos que de alguma forma prejudicam a vista e o conjunto, não é, destas soluções que são necessárias, a produção de energia. E, portanto, procuramos desenvolver esta função também nas telhas e estamos a trabalhar nesse sentido também. Muito bem. É inegável, estamos a falar agora desta questão do ambiente e das mudanças climáticas, que é uma questão cada vez mais premente, e é inegável o papel que o setor da construção tem neste âmbito e pode ter contra as mudanças climáticas no que respeita, por exemplo, à adoção de soluções construtivas
de alto desempenho, de baixas emissões de CO2. Considera que a telha, neste enquadramento, pode ser realmente uma solução sustentável? Olha, a telha tem uma característica que é muito interessante, que é a sua durabilidade. Portanto, nós, se considerarmos que uma telha tem uma durabilidade superior a 50 anos, que é um produto natural que é extraído da terra, que depois da sua vida útil pode ser desmontada, pode ser reutilizada até noutras construções, e caso esteja partida pode ser triturada e servir para a pavimentação de caminhos. É um produto inerte, não liberta materiais perigosos para o ar, nem para a água, nem para a saúde humana. Portanto, nós, se considerarmos todo o ciclo de vida, né, desde o início até ao final, podemos dizer que é um produto sustentável. É claro que temos a questão das emissões de CO2. Sabemos que as emissões de CO2 vão ter que ser eliminadas ou reduzidas. Já há soluções para isso, portanto, nós temos, não no caso da telha, portanto, os fabricantes da telha utilizam gás natural, portanto, ainda não alinharam por outras vias, mas há empresas cerâmicas que utilizam já outros combustíveis mais sustentáveis, por exemplo, resíduos florestais, portanto, que queimam nos fornos. Fala-se também nas energias renováveis e há muitas empresas que já incorporaram nas suas coberturas painéis fotovoltaicos para auxiliar na produção de energia elétrica e, portanto, há uma descarbonização, se for energia verde. E pronto, e o caminho também poderá ser o hidrogénio. Estamos a trabalhar nesse sentido, estamos precisamente neste momento a desenvolver um projeto com a Apicer no sentido de descarbonizarmos a indústria. Portanto, se nós conseguirmos este passo, então podemos dizer que a telha é 100% sustentável. Uhum. Então, deduzo que acredita que vamos ter, de facto, mais coberturas em telha cerâmica que conciliem os princípios da economia circular e que, paralelamente, contribuem para uma maior eficiência energética. Sim, claro. Nós temos, temos a tradição da telha, né, no nosso país. E a telha sempre foi um produto circular, portanto nós é que não dávamos esse nome, não é? Mas a manutenção é feita e era feita, portanto se calhar antigamente com mais regularidade. Havia a limpeza dos telhados, eu lembro-me da expressão virar o telhado, não é? Que é virar as telhas para poderem ser reutilizadas, portanto agora atualmente, com o custo da mão de obra, acaba por ser mais económico substituir uma cobertura do que substituir as telhas que estão partidas. Não é? Nós temos precisamente um caso aqui no Centro Tecnológico e substituímos as telhas que estavam partidas, não substituímos a cobertura toda no nosso edifício do Loreto. De maneira que isto é uma prática e que deve ser valorizada. Portanto, a reutilização das telhas, a sua manutenção, permite uma economia circular, portanto, mais eficiente e não usar e deitar fora. Portanto, essa é a nossa aposta. Pronto, para isso é necessário também que os fabricantes também apoiem esta solução, não é? Portanto, penso que todos recomendam a manutenção dos telhados, a manutenção das coberturas. Agora, por vezes torna-se difícil quando há telhas partidas, encontrar as telhas com o mesmo formato que encaixem perfeitamente. Isto também temos que pedir aos fabricantes para manter a produção, manter estoque dos produtos durante mais anos. E um telhado, se durar 50 anos, ao fim do tempo de vida útil, ainda pode ser valorizado. Eu lembro-me que nós temos aqui muito perto, em Conímbriga, o museu das ruínas romanas,
e estão em exposição telhas do tempo dos romanos intactas, não é? Telhas com 2000 anos, perfeitas, não é? E que eu recomendo que visitem, não é? Porque é muito interessante. Ver que de facto é um produto que dura milhares de anos, não é? Sim, engenheiro, eu se calhar agora recuaria um bocadinho, porque falamos também aqui na indústria, relativamente aos excedentes da produção da telha, na nossa indústria, Uhum. o que é possível fazer com esses excedentes da telha, da produção de telha cerâmica? Quais são as outras finalidades que é Uhum. possível dar aos excedentes da produção da telha? Olha, nós temos, pronto, também uma prática interna, portanto, todos os fabricantes reaproveitam os seus excedentes. Portanto, na fase antes da cozedura, portanto, na fase prévia à consolidação, à produção da cerâmica, porque antes é argila, não é? Todo esse material é aproveitado, é reciclado, volta a entrar no processo de fabrico, portanto não tem qualquer problema. No final, depois de cozida, se há alguma telha partida, se há alguma telha que não cumpre as especificações, há ainda aproveitamentos que podem ser feitos, não é? Portanto, há uma prática de poder utilizar estes resíduos, estes cacos, na pavimentação de caminhos rurais, por exemplo, não é? Em subcamadas de pavimentação. E até os casos mais interessantes são a trituração do próprio caco de telha para pavimentação de cortes de ténis, não é? Portanto, essa é a aplicação mais nobre, não é? dos cacos das telhas cerâmicas. Isso é utilizado com frequência? Sim, sim, sim. Isso ainda se utiliza e utiliza-se, portanto, Uhum. há especialistas em campos de cerâmica, não é? Campos de pó de tijolo, e portanto é uma prática corrente. No caso do caco de pavimentação de caminhos, portanto, foi também recentemente reconhecida e esta possibilidade, não é? Porque cada vez mais a utilização de resíduos é limitada, portanto, e tem que ser é limitada e fomentada. Isto às vezes é contraditório, não é? Portanto, há muitas regras para a sua utilização, mas pretende-se com a economia circular utilizar cada vez mais. E, portanto, foi reconhecido, portanto, através de ensaios que as telhas cerâmicas e o tijolo, os cacos, que são inertes, que não são perigosos, que podem ser aplicados, que não têm fenómenos de escorrência, de lixiviação, portanto, tudo isso foi caracterizado e foi comprovado e, portanto, é neste momento uma certificação da Agência Portuguesa do Ambiente que podem ser utilizados em caminhos, em aterros, portanto, sem qualquer problema. Engenheiro, agora estamos quase na reta final da nossa conversa, passa muito rápido. Gostaríamos de saber quais são os desafios, na sua opinião, que os profissionais do setor da construção, ligados especificamente a este setor específico da telha, portanto, quais são os desafios que estes profissionais têm pela frente? Olha, aqui eu penso que ainda há muito por fazer, portanto, nessa área. É necessário levar o conhecimento às escolas, escolas de ensino superior, escola de engenharia, de arquitetura, porque muitas vezes o projeto da cobertura fica esquecido ou fica incompleto, portanto basta fazer o traço da cobertura e está feito. Não é assim, portanto há muitas regras que devem ser consideradas. E se estas regras não são consideradas no projeto, depois quem tem que decidir são os aplicadores e são os aplicadores que vão fazer a parte do projeto que não está no papel, não é? Portanto, é importante o conhecimento. Por exemplo, uma das questões que nós batalhamos muito é a questão das inclinações. Portanto, devem estar definidas inclinações mínimas. A questão da ventilação da face inferior da telha é também importante. Portanto, muitas vezes assentam a telha diretamente no isolamento
e é importante que haja um espaçamento entre a telha e o isolamento, portanto, através do ripado, mas com alguma folga, de forma a que possa haver ventilação que corra na face inferior da telha para evitar condensações. Depois há a questão dos pontos singulares, portanto, os rufos, portanto, o encontro com obstáculos como chaminés, como tubagens, portanto, tudo isso tem que ser de alguma forma definido em projeto, tem que ser previsto. Há muitos acessórios que podem ser utilizados. Há técnicas de aplicação também diferentes, por exemplo, a aplicação a seco, sem argamassas, permite uma maior ventilação da cobertura e também tem que ser definida em projeto. E depois há todo o setor da aplicação, portanto os aplicadores que devem ter formação, devem ter prática e há muito poucas empresas especializadas na aplicação de coberturas, portanto a maior parte das coberturas são feitas por pessoas indiferenciadas, tanto fazem a canalização como a cobertura e portanto isto é é uma falha, portanto deveria de alguma forma haver empresas especializadas em coberturas e neste momento já existem empresas que estão especializadas em cobertura e em projeto de cobertura. Portanto, há uma mudança e há um evoluir nesse sentido. Mas há aqui uma necessidade premente ao nível da formação e não sei se o engenheiro pode me dar aqui algumas luzes sobre isso, de que forma acha que o ensino está vocacionado para a adoção crescente de soluções que preservem esta identidade, este conhecimento que é preciso ter na aplicação da telha. Ao nível da formação, aqui o ensino português acredita que está de boa saúde, por assim dizer, ou há aqui um trabalho que ainda precisa de ser feito pela indústria, pelas entidades? Não, quer dizer, o trabalho nunca está completo, não é? Portanto, eu próprio tenho participado em sessões de mestrado, portanto, na especialização final de cursos, que é uma forma de nós podermos também chegar às universidades e poder transmitir, portanto, todas estas regras, todas estas práticas. Também na arquitetura tenho participado também nesse tipo de conferências e formações mais específicas. Depende muito das escolas. Portanto, nós temos escolas em que esta área é acarinhada, portanto há conhecimento interno e há transmissão desse conhecimento. Mas temos que insistir mais, eu penso que é um desígnio termos que ir às escolas e dar esta formação, produzir estes manuais para poderem ser usados nas escolas superiores. Portanto, acho que essa é uma necessidade de manter esse esforço, porque senão pode haver um maior desleixo e uma ausência de preocupação nesta área das coberturas. A elaboração do guia para o projeto e aplicação das telhas cerâmicas, de facto, tem aqui uma importância, este documento, para os atuais profissionais e os jovens profissionais do setor. Acredito que tem aqui um papel importante, documentos como este e outros, claro, que são produzidos pela indústria, pelas entidades como a APICER, conjuntamente com profissionais ligados ao setor, e é esse o caminho. Sim, tem que ser. Temos que estar todos juntos, unidos, no sentido de produzir elementos, transmitir conhecimento. Estamos também abertos a visitas, portanto, quem escolas somos visitados também por grupos de alunos de engenharia civil e outros, porque se não virem estas práticas, estes ensaios, os testes, portanto, tudo isso, se virem, ficam mais informados e portanto, podem utilizar e recomendar e prescrever, não é, este tipo de produtos com maior confiança. Não é? Claro que sim.
Sr. Engenheiro, para terminar, lançava-lhe aqui um repto, que temos feito a todos os nossos entrevistados. Uhum. 3 palavras para definir telha cerâmica. 3 ou mais, mas nós definimos aqui 3. Olha, eu diria que é um produto natural, portanto, isso é uma das características, vem da terra e vai para a terra. Não é? Depois, a questão do conforto. É importante sentirmos bem dentro da habitação. As telhas, para além de todas estas características que eu referi, produzem também sombreamento portanto, essa é uma característica importante no nosso país. E depois a tradição, portanto, é um produto tradicional que devemos preservar, acarinhar portanto, e recomendar, não é? Portanto, é esta a minha leitura, não é? Daquilo que é uma telha, não é?